Salve, salve galera do blog Denim, aqui é o professor Lucas e nessa aula a gente vai ver então regra de 3, a gente vai mexer com razão e proporção, então eu vou resolver aí questões do Enem contigo sobre esse assunto. Cara, regra de 3 é um assunto que eu gosto bastante, porque é um negócio que eu vejo que os alunos pegam e começam a usar e dá pra usar em muita questão do Enem. Acredita em mim, tem muita questão do Enem que dá pra usar a regra de 3. Às vezes nem que o próprio autor desenvolveu aquela questão pra ser resolvida por regra de 3, mas, ora vejam só, dá pra resolver por regra de 3, mesmo que não era esse o propósito. Então, é um mecanismo matemático que um estudante aí preparado pra prova tem que ter. E no exemplo mais simples que eu posso entrar, seria um problema parecido com esse. Eu tenho, então, por exemplo, numa fábrica em que 4 máquinas produzem 20 camisas, e por sua vez aconteceu alguma pane, eu perdi uma máquina, e agora eu estou trabalhando com o fato de que eu só tenho 3 máquinas. E agora eu quero saber quantas camisas eu vou produzir. É assim que a gente identifica um negócio de regra de 3. Eu tenho 3 informações. 1, 2, 3, por isso regra de 3, e eu quero saber a 4ª informação faltante, né? Então, para isso a gente desenvolve aí uma organização, um método de organizar esses dados aqui. Geralmente ele está num texto contextualizado, né? A gente vai lá e caça eles, e a partir disso a gente monta uma tabela. Tabelinha que eu vou te mostrar como é que fica, olha só. Então tá, montei aqui a minha tabela, máquinas e camisas eram as grandezas, né? Era o que estava sendo proporcional no meu problema, eu trago aqui para minha tabela, e agora eu lembro daqueles momentos que eu tinha. Para quando eu tinha 4 camisas, eu produzia então 20... para quando eu tinha 4 máquinas, né, eu produzia 20 camisas. E agora, numa regra de 3, eu sempre tem um segundo momento, a segunda parte da historinha. Você facilmente detecta ali a primeira parte da historinha e a segunda parte da historinha. Na segunda parte da historinha, agora eu tenho 3 máquinas. E o número de camisas, se a gente mexer agora um pouquinho com a álgebra, são X. Então eu tenho X camisas, que é o que eu quero descobrir, é o meu desafio aqui para eu resolver a questão. Para a gente resolver esse tipo de questão, então a gente multiplica cruzado, né? Quando eu multiplicar aqui cruzado, eu vou estar criando uma equação que depois que eu resolver, acabou o problema. Quando eu multiplicar cruzado, então olha só a álgebra que vai aparecer. Eu vou ter então aqui 4 vezes x, que vai ser 4x. E por sua vez, do outro lado, eu vou ter então 3 vezes 20, que vai me dar um belíssimo 60, aqui já vou colocar aqui como 60. Claro, na álgebra o nosso objetivo é isolar o x, então quando eu passar o meu 4 para o outro lado dividindo, eu vou ter 60 dividido por 4, e logo eu chego na conclusão que 60 dividido por 4 é igual a 15. Então agora a minha produção espera-se, né, que caia para 15 camisas aí no período de trabalho dessa questão. Então vamos ver como isso pode ser aplicado no Enem. Olha só, eu trouxe uma questão para ti. Então tá, olha só, essa questão ela fala que nos últimos 5 anos a gente teve 32 mil mulheres de 20 a 24 anos que foram internadas em hospitais do SUS por causa de AVC, o que é um número alarmante na verdade, e que entre os nomes parece que o número de internações era menor, era 28 mil, né? Então a gente já começa aí a identificar esses números, a gente já pode sublinhar durante a prova o 32 mil e o 28 mil, porque a gente com certeza vai usar eles para o nosso cálculo. Depois vem a segunda parte da história. Olha só, falei que tem uma parte da história, a segunda parte da história. Segunda parte da história. Suponha que nos últimos 5 anos, esse 5 não entra na jogada, né? Não entra como número para nossa regra de 3, que haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo de internações dos homens por AVC ocorra na mesma proporção, não na mesma quantidade. Se ele tivesse falado na mesma quantidade, significa que teriam 8 mil homens também a mais internados, mas não é isso que está acontecendo, ele quer crescer as duas coisas na mesma proporção. Vira um problema um pouquinho mais complicado, mas que a gente resolve facilmente com a regra de 3. Porque a pergunta final dele é, de acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC, se nos próximos 5 anos corresponderia a... e tem as alternativas ali. Então tá, nossa tabela aqui, olha só. Número de mulheres, número de homens, são as grandezas que a gente já está trabalhando, né? Claro, resumidamente, internados com AVC, etc. Então, na primeira parte da história, o número de mulheres internadas ali com AVC é de 32 mil. Eu não preciso escrever o número 32.000. Eu posso botar aqui 32, né, e subentender que eu estou trabalhando com a grandeza 1000. Né? Posso até botar aqui entre parênteses 1000 na minha tabela, mas a gente pode fazer então mais rápido, só memorizando ali que eu estou trabalhando com a escala de 1000 unidades. Então, 32, e na primeira parte da história, quando a gente tinha 32 mil mulheres internadas, a gente tinha 28 mil homens internados. Na segunda parte, eu não vou colocar 8 aqui, né?
Porque não são 8.000 mulheres internadas, aumentou em 8. Então aqui são 40, 32 mais 8, 40. E o número de homens internados, então, para nós vai ser X, que é o que eu quero descobrir. Tá vendo? Bem parecido com o problema que eu te ensinei a resolver. Agora, basta pra gente multiplicar cruzado aqui e vamos ver o que acontece. Então, quando eu multiplico aqui, eu vou ter 32 vezes x, 32x por sua vez, e do outro lado eu vou ter 40 vezes 28. Vou até escrever essa continha aqui, essa daqui é mais delicada, 40 vezes 28. Pronto, velho truque de ignorar o zero aqui, 28 vezes 4 vai ser 112, e agora eu devolvo o zero. Eu vou ter 32x aqui. Pronto. Então x agora vai ser 1120 dividido por 32. 1120 dividido por 32. Pronto. 1120 dividido por 32 vai ser então 35. E aí, claro que eu lembro que eu estou trabalhando aqui com a grandeza 1000, né? Então, 1000. 35.000, que é a alternativa ali D do nosso problema. Então, uma regra de 3 aí resolveu um problema que, se a gente não conheceu essa técnica, se a gente não tiver ela praticada ou bem explicada, pode demorar muito tempo para resolver essa questão. Tá resolvida e tem muita questão que dá para resolver para a regra de 3, só ficar ligado. Tem o link do nosso simulado para tu praticar isso e ter essa ferramenta então aí em mãos para tu ficar fera aí e resolver as questões do Enem. Valeu, gente!